A história do rei encantado e a cidade dos homens de pedra. Na noite anterior, Sherazade havia deixado o sultão da história principal, o que investigava os peixes falantes, diante de um enigma. Um lago escondido no meio do deserto, com peixes de cores diferentes, que ao serem cozidos, falavam com vozes humanas. Seguindo sua curiosidade, o sultão viajou até encontrar um jovem rei sentado em um trono de ébano, melancólico e só, cercado por estátuas. O jovem, com um semblante triste, o recebe com cortesia, mas também com um misto de dor e resignação. O sultão pergunta-lhe o que houve com o reino e os estranhos peixes. É quando o jovem começa a contar sua história. O reino da Montanha Negra. Sou rei desta cidade, diz o jovem, ou melhor, do que resta dela. Antes, este era um reino próspero, habitado por milhares de pessoas. Mas o destino, ou melhor, a traição, caiu sobre nós. Ele conta que certa vez, partiu com seu exército para combater invasores em uma fronteira distante, deixando a administração nas mãos de sua esposa, uma mulher bela e aparentemente fiel. Porém, durante sua ausência, ela se envolveu com um escravo africano, por quem se apaixonou profundamente. Quando o rei voltou da guerra, descobriu o caso e, tomado pela dor, não agiu com fúria, mas com contenção. Não a puniu publicamente, nem matou o amante, apenas o afastou. Contudo, essa clemência se volta contra ele. A rainha, ferida no orgulho, decide se vingar. Usa seus conhecimentos de magia negra para lançar um encantamento poderoso. Transforma todo o povo do reino em pedra. Homens, mulheres, soldados, crianças. Todos viram estátuas imóveis. O castelo e a cidade são submersos por um feitiço, aparecendo apenas como o lago onde vivem os peixes mágicos, que representam os antigos habitantes. A maldição do rei. O rei, por sua vez, sofre uma punição ainda mais cruel. A esposa o transforma metade em pedra e metade em carne viva. Seu corpo da cintura para baixo está petrificado. Do tronco para cima, ele permanece consciente, vivo, incapaz de andar, de fugir ou de libertar seu povo. Todos os dias a rainha o visita, apenas para zombar de sua dor e reafirmar o poder que tem sobre ele. Por 3 anos, essa tortura se repete. O rei vive nesse limbo, sofrendo não só por si, mas por todo o seu reino, agora silencioso, transformado em pedra, com seus habitantes forçados a nadar como peixes de cores vivas no lago mágico, condenados a repetir eternamente suas frases encantadas. A intervenção do sultão. Comovido e indignado, o sultão ouvinte, que é o mesmo que estava cozinhando os peixes encantados, decide agir. Ele promete ao rei encantado que tentará quebrar o feitiço. Secretamente, vai até o palácio onde vive a rainha traidora, e se faz passar pelo rei, fingindo aceitar seu destino e querer reconciliar-se com ela. A rainha, enganada pela aparência e palavras do sultão, revela sem perceber os segredos da magia que usou. O local do grimório, as palavras do encantamento e os ingredientes do feitiço. O sultão então a golpeia e a mata, libertando assim o rei do encantamento. O reino restaurado. No momento em que a feiticeira morre, o lago desaparece, revelando a cidade antes submersa. As pedras voltam a ser carne, os habitantes retornam à vida, os soldados assumem suas posições e o palácio se reergue em sua glória. O rei, agora livre da maldição, ergue-se com o corpo completo, agradecendo ao sultão pela coragem e pela justiça restaurada. O sultão permanece na cidade por alguns dias, como hóspede de honra, e antes de partir, nomeia o jovem como seu aliado e irmão. Ele parte de volta à sua terra, levando consigo os 4 peixes coloridos que deram início a toda essa aventura. Com o encantamento quebrado, o jovem rei finalmente se liberta da dor física e espiritual que o aprisionava há anos. A cidade inteira, antes oculta sob o feitiço sombrio, ressurge com esplendor. Os peixes voltam a ser homens e mulheres. O lago, antes símbolo de tristeza, desaparece como se nunca tivesse existido. O sultão, que havia iniciado sua jornada apenas intrigado por peixes falantes, torna-se o herói de uma terra distante. Honrado com a gratidão do rei restaurado, ele permanece como hóspede por um tempo, e ao partir, leva consigo os 4 peixes mágicos como prova viva do que presenciou e do que salvou. Ao encerrar a narrativa, Sherazade mais uma vez prende a atenção do rei Shahryar, deixando implícita a lição de que o bem praticado por curiosidade e justiça pode restaurar até mesmo reinos perdidos. Quando o amanhecer se aproxima, ela suspende a história como de costume, deixando no ar a promessa de novas maravilhas. E o rei, cada vez mais fascinado, adia mais uma vez sua execução.